Boa tarde, senhor presidente André Siciliano, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos. Esse momento de discussão desse pacote de maldades, os deputados se alternam nessa tribuna e, basicamente, tratam de um mesmo assunto. Mas é importante que cada um tenha a oportunidade de colocar para a opinião pública o que está se passando aqui nessa casa, o que representam todas essas medidas, quais os benefícios que elas podem trazer para o povo fluminense. E entendemos que é obrigação nossa ficar bem clara a nossa posição. Então, por isso, muitas vezes, nos repetimos aqui nessa tribuna, mas com certeza é pelo bem da sociedade fluminense. E aqui também demonstra o nosso compromisso com o nosso voto, com o nosso pensamento político e colocamos assim, para julgamento da população que nos elegeu, a nossa posição. É isso que é importante ser colocado inicialmente. Então, estamos vivendo uma situação de grave crise econômica. E numa situação de grave crise econômica, é imprescindível que o governo aumente e muito. Na verdade, que o governo inicie uma transparência que nunca teve. Nós não podemos, o governo não pode querer que essa casa assuma responsabilidades em seu nome sem que ele seja transparente, sem que ele demonstre claramente os números que ele coloca em votação. Nós vimos aqui que se fala em redução de tantos por cento, de tantos milhões, nada tem a comprovação numérica. O que eu tenho aqui são alguns números que eu gostaria de colocar que fazem parte da LOA, gastos previstos e que nós nem sabemos se foram executados ou não pelo governo. Chama atenção, e a mim, alguns são estarrecedores. Ressarcimento de servidores cedidos, 31 milhões, vou falar os números inteiros, 31 milhões. Aluguel de imóveis, 74 milhões. Eu cito aqui um fato, faço um adendo, você específico em relação a um caso. Chegou a mim a dificuldade que a Regional de Educação de Campos, a Coordenadoria Regional de Educação de Campos do Goytacazes, responsável pela região norte fluminense, que teria dificuldade de remeter para o Rio os processos dos professores daquela região por falta de combustível. E, para minha surpresa, senhor presidente André Siciliano, numa dessas idas em Campos para ver minha mãe, eu fui ver onde era a coordenadoria. A coordenadoria, simplesmente, é na casa de um dos maiores industriais de Campos do Goytacazes, que aluga para o governo uma casa com uma piscina imensa. É lógico que a piscina está sem água, mas com certeza quando se incorpora, quando se faz o aluguel, se considera aquela piscina também. Então, nós vemos que essa transparência, o Estado precisa, antes de qualquer coisa, identificar pontos que façam com que as pessoas entendam que elas precisam se sacrificar. Mas querer pedir sacrifício, quando você olha lá, um órgão estadual alugando uma casa que ocupa uma meia quadra, que deve ter um aluguel exorbitante. Eu fiz um pedido de informação, acredito que não vou receber, mas fiz um pedido de informação já encaminhado para saber por quanto está sendo alugada aquela casa.
porque, com certeza, é uma das maiores casas de Campos do Goytacazes. E olha que é uma cidade que tem casas bem grandes. E essa casa, repito, é a sede da Coordenadoria Regional da Secretaria de Educação, Estadual de Educação. Eu fico imaginando também, se nos demais municípios desse estado, se essas coisas não estão acontecendo por aí. Fico imaginando se aqui na capital não estão acontecendo coisas desse tipo. Por quê? Porque no orçamento tem um gasto previsto de 74 milhões com aluguel de imóveis. Então, dizer para mim que a coordenadoria precisa de um lugar para funcionar, eu concordo. Mas dizer que tem que ser naquela casa, com certeza não. Com certeza não. Seguindo adiante. Transporte aéreo pela Casa Civil, 3.700.000. Diários com pessoal exterior, civil e militar, 225.000. Passagens aéreas, 3.500.000 reais. Imprensa oficial, 11 milhões. Celular, TIM, 900.000. Locação de veículos, 35 milhões. Serviço de consultoria técnica, 8 milhões. Então, nós vemos que a tal transparência pública, ela se impõe nesse momento de crise. Porque para nós, que olhamos esses números e não temos a devida explicação do que eles representam, eu penso o que eu quiser. Esses números me dão direito de pensar o que eu quiser. E quando eu olho o exemplo da Coordenadoria de Educação de Campos, eu vejo que nesse angu tem caroço. Que nesse angu tem coisas que precisam ser abertas para o grande público, para a grande população. E por que tem que ser aberta para o grande público, para a grande população? Tem que ser aberta porque nós estamos aqui com um pacote que sacrifica, como foi falado nessa tribuna, preferencialmente o pequenininho, aquele servidor que está na parte de baixo do orçamento, da folha de pagamento. Aquele fluminense, aquele cidadão que, como falou o deputado Luiz Paulo, que depende e chora na fila do restaurante popular fechado. Daquela pessoa que depende do aluguel social. Daquela pessoa que chega na porta de um hospital e morre porque não tem médico, porque não tem remédio. Daquela pessoa que vê seu filho fazer uma caminhada de Bacaxá até aqui, 96 quilômetros, numa ação cidadã, para protestar contra o sucateamento de um sonho, como eles mesmos falam. Foram pessoas que tinham orgulho de estudar na FAETEC, que se esforçaram muito para conseguir esse sonho, que é tão pequeno, mas é garantido pela Constituição brasileira, de ter um ensino de qualidade, e ter que vir a pé, de Bacaxá até aqui, 96 quilômetros, repito, para protestar contra essa insanidade que está acontecendo com esse governo que gasta 74 milhões com aluguel. Obrigado, senhor presidente.